teu nome, que o teu nome seja entronizado no nosso coração e nunca mais saia, que não sejamos como aquelas pessoas fracas, ó Deus, que hoje confessam o teu nome e amanhã negam o Senhor, que não sejamos fracos, ó Deus, a ponto de hoje, ó Deus, assumir um compromisso contigo e amanhã quebrar esse compromisso, mas que sejamos firmes, sejamos fortes, sejamos constantes, ó Deus, no temor do Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos isso hoje, vai nos abençoando aqui, vai Deus nos fortalecendo, nos revestindo, ó Deus, do teu Espírito e da tua presença, Pai. Aleluia. Você vai declarando assim, ó: eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida. Ó Espírito Santo, aleluia, que me compreender. Ó Espírito, 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 sem nenhuma explicação. Oh, aleluia. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito de Deus, que me compreender. Aleluia. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Vem, Senhor Jesus, vem como em Pentecoste e encha-nos, ó Deus, e encha-me de novo. Espírito, Espírito. Vamos declarar juntos, irmãos, vamos. Que desce como um fogo. Que vem, Senhor, como naquele vem dia, como em Pentecostes, no dia de Pentecostes, que todos foram cheios. e encha-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao único Deus que existe, ao Deus da minha vida. O nome desse Deus é Jesus Cristo. Aleluia. Me compreender. O nome desse Deus é Jesus. Aleluia. Sem nenhuma explicação. E Ele é capaz de nos compreender. Aleluia. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia. E ali adorarei. Santo, Santo, Santo. Ao Deus do meu. Aleluia, Pai. Espírito, Espírito. Ore canta labassuria labas. Que desce como um fogo. Vem como, Senhor, naquele dia. Vem como em Pentecoste. E enche-me, Deus, de novo. E encha-me de novo. Aleluia. Oh, Espírito, 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 Espírito Santo. Nós te louvamos. Que desce como um fogo. Nós te glorificamos, Senhor. Exaltado como seja. Em Pentecoste. E encha-me, ó Deus. E encha-me de novo. Aleluia. Diga amém, meus irmãos. Amém? Dá um aplauso para Jesus aí. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Boa noite a todos. A paz de Cristo, né? Sejam bem-vindos. E também você pode desejar para o seu vizinho a paz de Cristo.
Diga para ele aí que o Senhor quer abençoá-lo ricamente nessa noite. Profetize a rica bênção de Deus sobre ele, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Sente um pouquinho então, minha gente, se não cansar muito, ainda que eu acho que louvando a Deus não cansa, né? E você tem que entender, né, irmão? De repente, durante o louvor, aí, pastor, cansei de ficar de em pé, aí você senta, né? A igreja tem um ritmo, né? Lá em Belo Horizonte, às vezes nós ficamos 45 minutos de em pé louvando a Deus, e é uma benção, né? Aí quando cansa, senta, né? Mas, glória a Deus. Que bom que você pôde vir na casa de Deus hoje. E a gente pode, meus irmãos, meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu queria falar de uma coisa que está no nosso coração. Hoje, começando em Mateus 11, versículo 28, que os irmãos conhecem bem, e vai ajudar a gente aqui em nome de Jesus, amém? A gente a vencer, né? A vencer as astutas ciladas do diabo. Eu estava pensando, meus irmãos, a respeito do rei Davi. Como o rei Davi foi um homem tão abençoado por Deus. Domingo eu falei um pouquinho dele aqui de manhã, mas também como o rei Davi se deixou levar por Satanás e não percebeu a astuta cilada do diabo. A Bíblia diz que o rei Davi venceu 6 gigantes, né? Um se chamava Golias, e depois a Bíblia diz que mais 5 gigantes caíram pela mão dele. Não necessariamente pela mão de Davi, mas pelos seus comandados. Automaticamente o crédito é do Davi. Então a Bíblia diz que ele venceu 6 gigantes. Pensa num cara que vence 6 gigantes. Né, você sabe que gigante é tudo aquilo que representa uma dificuldade na nossa vida. E eu até falei aqui na quarta passada que o Davi só venceu o primeiro gigante Golias porque ele não deu ouvidos ao pessimismo do seu irmão. Se ele tivesse dado ouvido ao seu irmão, pessimista, invejoso, ele não tinha vencido. Mas ele venceu porque não deu ouvidos. Mas aí Satanás percebeu, com Davi não adianta mandar gigante, vamos agir de outro jeito. E a Bíblia diz que Satanás astutamente, ardilosamente mandou a Betseba. Ele disse, gigante não adianta com esse cara. O negócio do Davi é outro, vamos mandar uma mulher. E aí, vocês conhecem a história do 2 Samuel 12, e estava lá o Davi numa boa, né? E daqui a pouco ele viu a Betseba se banhando, e aquele gigante, que não era tão gigante, agora era uma frágil mulher, mas foi o que derrubou o Davi. Ele tinha cortado a cabeça de 6 gigantes, agora o diabo age e corta ele de outra maneira, porque no momento que a Betseba conseguiu envolver o Davi, nós sabemos que ele foi perdendo uma filha violentada, um outro filho morto, o outro filho tomou o reino, e assim o Davi foi perdendo também as cabeças da casa dele, né? Foi se destruindo. Então nós temos que estar atentos aos ardis de Satanás, minha gente. Às vezes a gente vence gigantes, e logo ali tropeçamos num anão e caímos para um anãozinho, né? Vencemos um gigante e tropeçamos ou somos derrotados por um anãozinho, e Deus não quer isso para a nossa vida, amém? E diante disso, dessa ideia, Deus estava me lembrando, meus irmãos, e eu falando com algumas pessoas também essa semana, sobre o esgotamento. Há muita gente esgotada fisicamente, moralmente, espiritualmente, emocionalmente. E aqui o Senhor Jesus nos ensina, vocês conhecem esse texto, Mateus 11, versículo 28, né, muito conhecido. Ele diz assim, vamos ler juntos, irmãos, vamos ficar em pé só para ler, diz assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha aqui, texto lindo para vocês botar no Facebook amanhã de manhã.
Amém, meus irmãos? Facebook de vocês. Sente um pouquinho, gente. Então, o Senhor Jesus nos falou sobre isso, né, irmãos? Sobre a gente buscar a Ele quando nós estamos cansados, oprimidos, abatidos. Ele disse: me procurem, me busquem, porque eu vou aliviar vocês. E nós sabemos disso aqui, eu acho que é um consenso, né? Todos nós aqui temos essa consciência de que Jesus pode nos aliviar. Quantas vezes Ele já nos aliviou? É ou não é verdade? Quem aqui já foi aliviado um dia por Jesus, pessoal? Você estava com uma carga, um peso, uma dor, uma opressão, o diabo ali cutucando, um gigante Golias apareceu, e bastou você dobrar o joelho e veio aquela paz, veio aquele alívio, veio aquele socorro de Deus, veio o livramento de Deus. Acho que nós já tivemos experiências assim, sim ou não, pessoal? Né? Então, esse texto aí a gente tem uma noção dele já, de que Jesus é aquele que alivia os cansados, os abatidos, os oprimidos, em nome de Jesus. Ele é o Senhor, amém? Mas eu queria lhe falar, meus irmãos, sobre como a gente fica assim. Por que a gente fica tão esgotado? Por que às vezes parece que nos falta energia, né? É como você pegar o telefone, vai ligar, está sem bateria, faltou energia nele. Vai ligar o carro de manhã, faltou bateria. Às vezes nos falta energia. Às vezes a gente não tem, fica esgotado, gente, totalmente esgotado. Eu falava isso para uma irmã hoje à tarde, e eu já tinha pregado sobre isso aqui ao meio-dia. Hoje meio-dia eu falei disso aqui na igreja, então não foi por causa dela, mas talvez ela veio aqui por isso. E eu pude falar para ela sobre esgotamento. E a gente fica esgotado mesmo. Mas a Bíblia nos diz, ela nos informa o porquê que a gente fica assim. E aí a gente pode aprender então a vencer isso e a evitar, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aqui, gente, no livro de Números 21, é lá no Velho Testamento. A gente vai encontrar lá um texto que fala que o povo de Israel, Números 21, versículo 4, a Bíblia fala aí do povo de Israel, meus irmãos, totalmente desanimado, desencorajados. Eles dizem assim no versículo 4: então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, impaciente, cansado. E diz: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil? Olha que coisa, gente. A Bíblia está dizendo aí que esse povo aqui de Israel, vocês conhecem a história, né? Israel estava saindo do Egito e indo para a terra de Canaã. E Deus levou muito tempo para mudar o povo, gente. Outro dia tinha um irmão que estava falando assim, a gente conversando, né? Dizendo: puxa, quando é que os brasileiros vão mudar a cabeça? Eu digo: olha, Israel levou 40 anos para mudar. A pessoa, às vezes, quando sai do Egito, do mundo, desse Egito aí, que o mundo é o Egito, né? Ou o Egito é o mundo, a gente não muda a cabeça na hora. Israel levou 40 anos, Deus trabalhando na cabeça deles para eles mudar, gente. Não pense que eles mudaram do dia para a noite. Saiu do Egito, cruzou o Rio Jordão, está tudo certo. Não, a Bíblia diz que Deus teve que trabalhar com eles para que o Egito saísse deles. Porque às vezes a gente sai do Egito, mas o Egito não sai da gente. A pessoa fica com a mente escravizada. Então a Bíblia diz aqui que eles, nesse caminho do Egito até a terra de Canaã, a Bíblia diz que eles ficaram impacientes, enfastiados, cansados, e começaram, diz a Bíblia aí também, a reclamar até do pão, até da comida. Esse pão, essa situação que nós estamos vivendo, quando é que vamos chegar? Quando é que vai terminar essa nossa peregrinação por esse deserto seco, árido? E a Bíblia diz que ficaram impacientes. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que as dificuldades do caminho, da jornada, façam com que a gente se esgote.
Porque nenhuma pessoa reclama do pão, nenhuma pessoa reclama da vida, nenhuma pessoa reclama dos outros, se ela não estiver esgotada. O povo de Israel se esgotou, e eles começaram a reclamar de tudo. Você pode ver uma pessoa que está esgotada, ela não aguenta mais lidar com certas situações, não aguenta mais a vida que está levando, ela não tem força para nada, para reclamar tem, pode ter certeza. Não tem força para nada, mas para se queixar tem. Falta energia para trabalhar, falta energia para sair para a rua, falta energia para encarar a vida, mas para se queixar a pessoa arruma energia. É ou não é, gente? Arruma. Então a Bíblia diz que eles estavam esgotados daquele caminho, daquele deserto, do pão, da comida, de Deus, de Moisés. Eles não aguentavam mais. Vem um esgotamento sobre eles. A Bíblia está nos ensinando aqui que assim é conosco também. Às vezes a gente cansa da vida também. A gente diz, poxa, pastor, quando é que a minha vida vai mudar? Quando é que as coisas vão melhorar para mim? Quando é que eu vou ter um alívio? Pensa, gente, olha, vocês devem saber também, mas pensa assim, eu na minha função, quantas vezes eu atendi mulheres e vi, pastor, não aguento mais, 20 anos que esse homem bebe, não aguento mais, 20 anos que não sei o quê, 5 anos que meu filho fuma, a pessoa está esgotada, não tem mais força, porque às vezes a vida, o caminho, a jornada, vai nos esgotando, pessoal, vai esgotando a gente, a rotina, o dia a dia do trabalho. Pô, pastor, sempre aqui, eu aperto um botão e desaperto o outro, eu boto uma tampa aqui e sai uma garrafa lá, aquela rotina do dia, eu entro para trabalhar às 8 e eu saio às 11h45, e eu pego a 1h10 e eu saio às 18h02, e aquela rotina, todo dia a pessoa vai se cansando dessas coisas. A Bíblia diz que isso vai esgotando a gente, meus irmãos, né? Às vezes tendo que lidar com a mesma coisa sempre. Então, como que a gente fica esgotado? Um dos motivos é o dia a dia, a rotina da vida, a caminhada da vida, os problemas domésticos, os problemas de trabalho, aquelas coisas do dia a dia, os desertos da vida vão nos esgotando. Quando a gente vê, a gente está sem força para reagir e não sabe o que fazer. A Bíblia diz também aí, no livro de Provérbios 13, 12, que tem outras coisas que nos esgotam. Outras coisas nos esgotam. Olha só, gente. Provérbios 13, 12. Esse aqui eu acho que acontece muito. Provérbios 13, verso 12. Diz, a esperança adiada ou demorada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Olha que coisa. Aquela esperança, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente, sabe, diz, olha, vai acontecer, depositei a minha esperança naquilo, mas aquilo nunca acontece, a Bíblia diz que a gente vai se cansando disso. A esperança demorada ou adiada, sabe quando você diz assim, agora tal mês vai chegar aquele negócio, e chega o tal mês e não acontece. No mês que vem vai dar, e não dá. Não, agora 2019, pastor, é o ano da minha vitória. E 2019 já ficou para trás. E a vitória não chegou. E a gente se esgota. Sabe, imagina, pensa em Abraão. A história dele eu acho que retrata bem. Abraão, 75 anos de idade, Deus falou com ele, Abraão, tu vai ser pai de muita gente. Abraão ficou faceiro. 75 anos, você pai? Que facerice. Soltou foguete. Chegou aos 85 anos, nenhum filho. Aí a mulher dele disse, Abraão, vamos fazer o seguinte, não dá, já passou 10 anos, não aconteceu, pega aqui a minha escrava e arruma um filho com ela, vai ser meu filho, vou me realizar nela. E o Abraão entrou nesse esquema da mulher, nós conhecemos, nasceu Ismael, e não era o plano de Deus, porque o Abraão se cansou também de esperar. A esposa dele se cansou de esperar. Todo ano ele esperava, Senhor, e o filho que o Senhor me prometeu? E nada de vir o tal do Isaac. E o filho que o Senhor me prometeu? E nada do Isaac.
Aí 10 anos passou, eles arrumaram o esquema da carne, filho com a escrava. Passou-se mais 15 anos. Quando Abraão tinha 100 anos, 25 anos depois do dia da promessa, então Deus disse, agora vai nascer o Isaac. E nasceu. Aí pensa o sujeito esperando 25 anos, né? Pensa uma esperança assim, ó, vai se adiando, uma esperança que a gente tem, mas que nunca acontece. A Bíblia diz aqui em Provérbios que a esperança demorada faz enfraquecer, faz adoecer o coração. A gente fica irado, magoado, às vezes até revoltado com Deus. Tem muita gente que se revolta com Deus. Aqui diz que o coração adoece. O que é um coração doente? Um coração irado, um coração odioso, revoltado, rebelde. Esse é um coração doente, totalmente doente, amargurado. Eu vou para a igreja, mas não acontece nada. Eu não sei, eu falo com Deus, eu oro, mas nunca nada acontece de novo na minha vida. E o coração da pessoa já vai adoecendo e se amargurando, porque aquilo que ela espera está demorando demais. Então você tenha cuidado com isso, porque essa esperança que se adia, aquele projeto que não chega, que não se concretiza, e aquilo que vai demorando, pode fazer você se esgotar. Quando vê, você se esgota e não tem mais força nem para buscar Deus, nem quer vir mais na igreja, nem quer mais buscar Deus, e esgotou totalmente. Então diga para o seu vizinho, cuida para não te esgotar, diga para ele, cuida para não te esgotar, não acabar tuas forças, em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, porque se a gente se esgotar e tiver força para orar a Deus, Jesus renova, mas tem alguns que não tem mais força nem para isso. Diz aí também, vamos adiante, no livro de Lamentações, no capítulo 3, daqui um pouquinho eu vou orar para você que está meio esgotado aí. Pastor, estou esgotado com a minha família, com meu filho, com a minha filha, estou esgotado com essa situação, quero nem ouvir falar mais disso, não aguento mais isso. Não tem situações assim, gente, que a gente nem quer mais ouvir falar? Quero nem ouvir falar mais disso, porque olha, chega. Lamentações capítulo 3, Lamentações de Jeremias capítulo 3, no versículo 20 diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Olha o que o rei Davi, o Jeremias está dizendo aqui, profeta, Lamentações de Jeremias. Ele está dizendo aqui, minha gente, que se a gente continuamente ficar lembrando e relembrando de certas coisas, a Bíblia diz que nós vamos nos abater. Olha que coisa, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Do que a alma dele se lembrava? Está no verso 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do veneno. Absinto é uma coisa amarga. Então Davi diz assim: Senhor, a minha alma está sempre lembrando disso. É como a gente que fica sempre lembrando, irmãos, de uma decepção, de um momento ruim, de um episódio ruim, de uma frustração, de algo que a gente poderia ter feito e não fez. Aí toda hora você fica lembrando disso e continuamente fala nisso. Se eu tivesse feito isso, não estaria passando por isso agora. Se eu tivesse juntado um dinheiro lá, não estaria duro agora. Se eu tivesse comprado aquele imóvel, eu não estaria vivendo de aluguel agora. E aí a pessoa fica naquele lamento contínuo, continuamente, vai falar com ela, ela diz: minha vida está assim por causa disso. Uma vez eu visitei uma pessoa, ela morava numa casinha simples assim, boa, mas simples. Do lado dela uma mansão. E ela disse assim: pastor, sabe qual é a minha dor? Essa mansão já foi minha. Hoje eu moro aqui. Essa pessoa comprou de mim.
E eu lamento até hoje isso. Eu choro todo dia por isso. Todo mundo que ia visitar ela, ninguém, nem parente queria ir mais lá, porque cada vez que eu ia lá, ela lembrava, essa casa um dia foi minha. Sabe aquilo que você fica continuamente falando, e lembrando, e remoendo? Você já viu vaca, meu irmão, no pasto, como é que é? Remói, e ela engole, daqui a pouco ela regurgita. Não, é ou não é assim? E remói de novo, ela engole, regurgita, aí fica. Aí a gente às vezes faz assim com a vida da gente. A gente faz assim às vezes com as coisas, com os pensamentos. Veja o que o Davi diz, o Jeremias diz: a minha alma continuamente os recorda e eu fico abatido. Cada vez que eu me lembro, eu fico depressivo. Cada vez que eu me lembro, eu fico desanimado. A minha alma, você sabe que a alma tem que ter ânimo. Tem de bom ânimo, disse Jesus. Cada vez que ele lembrava da situação, ele se abatia, aí não queria comer, não queria sair de casa. Sabe, acontece isso aqui com vocês ou não, pessoal? Aquele dia que você diz, pastor, puxa, cada vez que eu me lembro desse episódio, nem queira saber. Nem queira saber, porque cada vez que eu me lembro, me dá raiva de mim mesmo. Às vezes não dá raiva da gente mesmo? Sim ou não, gente? Dá raiva de mim mesmo. Por que eu fui fazer isso? Só que a Bíblia diz que se você ficar continuamente falando disso, dizendo isso, pensando isso, além das palavras terem poder, você vai ficar abatido, vai se esgotar. Você vai ficar esgotado, não vai ter força mais. Então nós temos que aprender a lidar com o esgotamento. Por isso que o Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Por isso que ele diz, lançai sobre mim o vosso fardo, porque lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, diz o apóstolo Pedro, porque ele tem cuidado de nós. Amém, minha gente? Diga glória a Deus. Então diga para o seu vizinho, para de falar aquilo, para de falar aquela tragédia, para de falar aquela desgraça, para de pensar naquilo. Eu sei que não dá para deletar as coisas, mas dá para a gente começar a pensar em outras coisas, sim ou não, gente? Dá ou não dá? Não dá para mudar o filme? Dá ou não dá, irmãos? Se vocês lerem o versículo 21, ele diz isso. Lamentações 3:21, ó. Quero trazer à memória o que me pode dar. Você viu como ele diz, olha, Senhor, a minha alma, cada vez que eu recordo, eu me abato. Por isso, Deus, que eu quero trazer à memória o que me dá esperança, não o que me dá tristeza. Em outras palavras, ele está dizendo, muda, pensa outra coisa, fala outra coisa. As palavras, meus irmãos, as palavras têm poder, gente. Se a gente começar a falar as coisas, as tragédias vão acontecer na nossa vida. Você começar a se amaldiçoar, e amaldiçoar a sua vida, sua família, e a dizer de si mesmo, eu não consigo nada, não dá, não sei por que para mim tudo é difícil. Se você começar com essas conversinhas, a sua vida vai ser assim. Você tem que falar palavras otimistas, mas aí, pastor, eu estou mentindo, aí eu estou falando coisa que eu não vivo, que não é. Mas as palavras não podem ser assim. As palavras têm poder, gente. Vocês nunca observam, eu acho que os irmãos veem as entrevistas, os jornais, né? Você já viu um diplomata, um político, o cuidado que ele tem com as palavras. E às vezes a imprensa pega até uma palavra de uma autoridade, até distorce, porque as palavras têm poder. Olha, esse cara falou isso. A palavra, você vê que eles medem as palavras, né? Sim ou não? Parece que pega com uma pinça assim e vai medindo cada palavra, porque ele sabe que tem muito peso que eles dizem. Se a gente soubesse o peso que tem as palavras na nossa vida, nós fecharíamos a boca mais. E só abriríamos a boca para dizer vitória em nome de Jesus, para profetizar bênção. Nós abriríamos menos a boca. Por isso que o apóstolo Tiago diz, seja pronto a ouvir e tardio no falar. Amém, meus irmãos? Então veja isso. Veja se você não está continuamente falando daquele assunto e sempre
trazendo à tona aquela conversa, sabe? Eu lembro que tinha um irmão lá em Bento Gonçalves, que uma vez ele foi numa festa lá, e serviram para ele asinha de galinha e suco. Mas toda quarta, quando ele chegava na igreja, ele me falava desse assunto. Eu digo, mas irmão, pelo amor de Deus, vamos mudar o assunto. Depois dessa asinha, tu não comeu uma coxa, uma sobrecoxa no outro dia? Comi, então vamos falar disso. Era o irmão Jorge. Todo culto, ele chegava quarta, ele chegava cedo, o culto era 3 horas, ele chegava 1h40, 15 para as 2, estava na igreja. E aí já me chamava, e entrava na asinha. Porque eu fui numa festa, me deram asinha, que suco. Está aí a Diandra, que é testemunha disso, e a minha esposa. Digo, meu Deus do céu, não esquece nunca que foi maltratado, que comeu mal numa festa, mas deve ter tido outras festas que ele comeu bem, em nome de Jesus, amém, pessoal? Porque tem festa que a gente come mal mesmo, não tem? Não tem aquele restaurante que tu vai e paga lá uma grana e chega lá uma gororoba? Sim ou não? Às vezes tu vai comer no outro ali que é R$10,99 e a comida é boa. E vai no outro lá que é R$49 e o negócio é horrível, né? Mal cozido. Aquelas coisas assim, porque sabe que esse restaurante caro, às vezes tem pouca clientela, então a comida às vezes não fica boa. Faz o prato de última hora, né? Então às vezes a gente tem que mudar os assuntos, irmãos. Pensar, poxa, eu estou sempre falando a mesma tragédia, a mesma desgraça, sempre contando a mesma derrota. Certamente você já teve vitória na vida, tem que contar as vitórias em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém, pessoal? Para concluir, diz aqui no livro de Provérbios também, né, meus irmãos, no capítulo 12 de Provérbios, no versículo 25, o apóstolo Salomão, ele diz o seguinte, Provérbios 12, 25 diz assim, olha só, para você vencer o esgotamento hoje em nome de Jesus, amém? Sair daqui renovado, meus irmãos, pelo poder de Deus. Provérbios 12, 25 diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Aleluia, dá glória a Deus aí, gente. A ansiedade no coração abate a gente. O que a gente fica ansioso? Eu já testemunhei aqui na igreja que eu era um homem muito ansioso. Muito, eu vivia ansioso. E isso é uma coisa que eu lido até hoje, eu tenho que controlar minha ansiedade. Mas eu já aprendi a dominar isso. Aprendi, mas eu era ansioso. Estava sempre pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã não sei o quê, semana que vem não sei o quê, sábado não sei o quê, domingo não sei o quê. E aí tu esquece do hoje. Quando tu fica ansioso pelo amanhã, pelo futuro, tu esquece do presente. E se a gente ler a Bíblia com um pouquinho de atenção, vocês vão ver em Mateus 6, 33, 34, que Jesus diz assim, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o próprio mal. Jesus está dizendo, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, o dia de amanhã eu já cuidei dele para vocês. Se preocupem com hoje, basta vencer o mal hoje, basta cada dia o próprio mal, pois o dia de amanhã eu já cuidei dele para vocês. Mateus 6,34. E a gente fica ansioso, e amanhã, mas amanhã a gente não sabe o que vai ser, gente. A gente não sabe, a gente fica pensando, vou sair daqui hoje, amanhã tem que fazer isso, fazer aquilo. Claro que tem que planejar, não é errado planejar. Mas o ruim é a pessoa não dormir à noite por causa disso e se esquecer que tem esse momento aqui primeiro. Amém, meus irmãos? Se esquecer que tem um momento. Eu lembro de pessoas assim que a gente vai pregando e o Espírito Santo vai trazendo lembranças na cabeça. Uma pessoa que disse assim para mim um dia, pastor, eu gosto do culto, mas eu fico ali na hora do louvor e eu fico naquela ansiedade para chegar a palavra. Eu digo, aproveita o louvor. Talvez Deus te abençoe no louvor. Talvez Deus te cure no louvor.
E aí ela já foi, sabe? Quando a pessoa fica naquela ansiedade, eu quero é a hora da palavra. E aí quando termina a palavra, o que a pessoa faz? Levanta e vai embora. Então essas ansiedades vão nos atrapalhando, gente. E vai nos esgotando. Está escrito aqui, ó, a ansiedade no coração abate o homem. Você fica esgotado, desanimado. Não ande ansioso, meus irmãos. A vida é um momento. A vida é momento, é feita de momentos. Ela não é feita de horas, de dias. A nossa vida é feita de momentos. E você sabe que um momento, ele é uma fração de segundo. Uma palavra, né? Uma imagem que fica. Hoje uma irmã me contou um testemunho, ela disse: pastor, eu fui num velório, um enterro, e estava lá o cara no caixão. E aquilo está na minha cabeça desde o Natal, diz ela. Está na minha cabeça desde o Natal. Uma imagem que ela viu. Olhou assim, um momento, um segundo, uma fração de segundo, que ela viu aquela imagem, aquilo, pá, ficou impressionada com aquilo. Não é assim com a gente? Você não tem lembranças assim? É um momento, a vida é um momento, uma fração. Mas aí a gente fica preocupado com 1 hora, com 2 horas, com um dia, e não vivemos os momentos, pequenos momentos da vida. Sabe, irmãos? E aí depois a gente fica naquela correria, e aí você fica uma pessoa que atropela tudo. Tudo atropela. Porque você já quer chegar lá logo, quer chegar no fim, quer terminar, e perde a bênção, e se esgota, e deixa passar as oportunidades na vida. Por isso que o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi o nosso texto inicial aqui. Jesus nos alivia, pessoal. Não vamos andar abatidos. Se a gente está esgotado aqui, se você está esgotado do trabalho, esgotado da vida, esgotado pela ansiedade, esgotado porque está demorando a acontecer o seu sonho, o seu projeto, vamos lançar sobre o Senhor Jesus. Vamos pedir a Ele que nos alivie, que nos dê força, para perseverar mais um pouco, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Sabe, a gente precisa disso, meus irmãos. Saber que se a gente perseverar, nós vamos vencer. Lucas 21 diz isso, né? Lucas 21, 19, ele vai pôr aqui, diz assim, ó: na nossa perseverança, nós ganharemos a nossa alma. Na nossa perseverança, nós vamos ter uma alma animada, vamos ter ânimo. Na nossa perseverança, nós vamos vencer o abatimento, em nome de Jesus. Lucas 21, 19, né? A vossa paciência ou perseverança possuir, ou, né, a gente vai ganhar, vai conquistar as nossas almas em nome de Jesus, ou seja, tirar ela da escravidão, do esgotamento, do abatimento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aqui tem uma descrição de como a gente lida com o esgotamento, que é o que mais as pessoas têm hoje. Eu estava vendo outro dia, comentando até, como tem farmácias, né, irmãos? E a gente chega numa farmácia, todas elas, os primeiros produtos são perfumaria e energético. Perfumaria, energético, pílula, cálcio, ômega não sei o quê, ômega 10, ômega 30, haja ômega, né? É ou não é? Está ali na frente. Cálcio, ômega. Aí você vai ver tudo aquilo que a pessoa toma, ou até vitamina, né? Azulzinho, tem tudo, para levantar o sujeito. O cara está desanimado, mas é o que tem ali, porque as pessoas estão doentes. E a doença não é do espírito nem do corpo, às vezes é da alma. É da alma da pessoa. A pessoa está abatida, a pessoa está esgotada, o semblante dela já diz que ela está mal. Por isso que a gente precisa, e o Senhor Jesus nos convida, Ele diz: vinde a mim, todos nós, mesmo nós que já somos crentes, às vezes o inimigo consegue nos abater,
Às vezes ele acaba nos deixando triste, fora de combate por um tempo. Sabe, meus irmãos? E a gente precisa reagir em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você tem que recarregar suas baterias. Um culto como esse é para isso e muito mais. É para a gente se renovar. É para a gente se fortalecer. A comunhão da igreja nos fortalece. Ouvir a palavra nos renova. A oração nos renova. E Deus vai nos fortalecer em nome de Jesus. Só para concluir, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diga assim, levante assim as suas mãos e diga: Senhor Jesus, me alivia, Senhor, de todo esgotamento, de toda fraqueza mental que eu possa estar passando, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, gente? Biotônico, né? Chega ali, está lá o biotônico, Sadol, tudo na prateleira, né? Porque as pessoas estão esgotadas. Ferro, tem um outro agora que está, não é que está na moda, que as pessoas descobriram, agora me fugiu o nome, magnésio. Como é que é? Cloreto de magnésio, acho que é, né? As pessoas descobriram que o corpo precisa esse minério, né? Magnésio é um minério, né? Está na tabela periódica, né? O elemento químico lá, que precisa. Então, né? É uma coisa louca assim. E as pessoas estão assim. E você vai ver tudo isso às vezes. Pode ser um problema orgânico, físico, do corpo, mas muitas vezes são problemas da alma. Muitas vezes a alma da pessoa está muito esgotada, ela precisa daquela energia ali. Amém, minha gente? A mamãe dizia assim, quando o médico dizia: está precisando de ferro, então come feijão. Não é assim? Come, como é que é? Está anêmico, come beterraba. Mas hoje em dia as coisas mudaram, né? Então a gente às vezes se esgota. Deus quer nos renovar. Vamos orar a Ele, enquanto o Emerson louva aqui. Já vai adorando e vai dizendo: Senhor, renova minhas forças. Senhor, eu estou esgotado.